Maravilha. Bom, então, pessoal, hoje é o nosso primeiro encontro síncrono para a realização de nossa aula remota. A gente vai, então, dar continuidade ao que nós vimos falando de forma presencial. Eu havia finalizado a aula anterior falando para vocês sobre algumas formas de classificação de redes. Eu falei sobre a classificação relacionada com a área de abrangência da rede, e nesse quesito as redes se classificariam como redes locais, redes metropolitanas e redes remotas, né, as WANs. Depois eu falei para vocês de uma outra forma de classificação de redes com relação à forma com que os equipamentos se interagem, e nesse quesito as redes são classificadas como redes cliente-servidor, onde eu tenho, de maneira muito, muito bem definida, a presença de um dispositivo chamado de servidor, que tem como função principal fornecer algum serviço para os demais dispositivos. A rede pode ter mais de um servidor, obviamente, e nós temos os dispositivos chamados de clientes, que consomem serviços desse servidor, ou destes servidores. Tá? Numa outra classificação, nós tínhamos as redes ponto a ponto, ou peer-to-peer, onde os dispositivos se relacionam entre si sem uma definição clara de quem é cliente ou de quem é servidor. Na verdade, nas redes ponto a ponto, nas redes peer-to-peer, todos os dispositivos podem atuar, ou melhor, atuam tanto como cliente quanto como servidor. Né? Então, ao mesmo tempo que o computador de vocês esteja solicitando um arquivo de uma máquina qualquer, na internet, ele também poderia estar oferecendo algum arquivo que estivesse armazenado localmente para que outros dispositivos pudessem ter acesso a ele. Tudo isso nós falamos já em aulas passadas, aliás, falamos na última aula, e hoje, então, a gente vai tomar desse ponto aqui, a rede como plataforma. Tá? Então, mais uma vez, eu vou pedir para que vocês fiquem à vontade para poder abrir o microfone e fazer perguntas assim que elas surgirem, tá? Não precisa esperar para o final da aula, não. Tá bom? Bom, numa arquitetura de rede, alguns requisitos são altamente desejáveis que estejam disponíveis para os usuários dessa rede. Tá? Então, a arquitetura de rede refere-se a tecnologias que apoiam a infraestrutura responsável por transferir os dados através dessa rede. E existem 4 características básicas para essas arquiteturas subjacentes, que são essas que estão aqui nessa figura. É desejável que a rede possua tolerância a falhas, é desejável que a rede possua um grau de escalabilidade, é desejável que ela possua algum nível de segurança, e é desejável que ela possua algum nível de qualidade de serviço. Tolerância à falha diz respeito à característica de limitar o impacto de uma falha na rede. Eu disse na aula passada que algumas coisas, né, elas, apesar de serem indesejáveis, elas vão acontecer em qualquer ambiente de redes de computadores, e a gente precisa aprender a conviver com isso e minimizar os impactos. Né? Eu comentei com vocês na aula passada. Erros de transmissão, erros na comunicação de dados, são coisas comuns, são coisas que vão acontecer. Em maior ou menor grau, mas vai acontecer. Né? Um pacote que é gerado por um dispositivo, ele pode não chegar da mesma forma como foi produzido ao destino. Ou, às vezes, pode ser que ele nem chegue. Né? Então, isso são coisas que vão acontecer, são esperadas que aconteçam, mas é óbvio que é indesejável para nós, usuários. Tá?
Então, a gente precisa de ter mecanismo para poder minimizar isso daí, já que não é possível evitar. Aqui nessa figura, né, a gente percebe, e eu espero que vocês já tenham começado a se familiarizar com os elementos visuais de uma rede, né? Então, aqui, ó, esse elemento aqui cilíndrico, né? É um roteador, representa um roteador. Esse elemento aqui representa um switch. Aqui, obviamente, são computadores, né? Aqui, telefones que funcionam sobre a rede IP, né? Usando algum tipo de protocolo de comunicação nesse ambiente, por exemplo, o VoIP, tá? Então, essa figura, ela está mostrando para a gente aqui que esse roteador aqui, que interliga esta rede local à internet, ele falhou, né? Então, observe o seguinte, se a gente ignorar toda essa estrutura que está aqui à direita, a falha desse roteador, ela faria com que todos os dispositivos encontrados nesta rede local estivessem sem acesso à internet, enquanto esse roteador estivesse inoperante, né? Introduzir na rede algum nível de tolerância a falhas implica, nessa figura aqui, em colocar um link redundante com a internet. É claro que esse tipo de solução nem sempre vai ser viável por questões de custo, por exemplo, tá? Mas aqui eu não estou levando em consideração valores financeiros, tá? Estou levando em consideração aqui, estou colocando aqui para vocês entenderem, questão tecnológica que está por trás desse item, tolerância a falhas, tá? Então, qual que é a ideia? Se eu não tivesse essa estrutura do lado direito, não haveria qualquer comunicação, qualquer possibilidade de comunicação dessa rede local com a internet, tá? A partir do momento que essa estrutura foi disponibilizada aqui no nosso cenário, e eu tenho aqui um link entre este roteador aqui com esse outro, mesmo que haja falha desse equipamento, é possível, né, que o tráfego desta rede local seja direcionado para a internet passando por um outro caminho, tá? Então, quer dizer, eu tenho um caminho redundante. Então, eu tenho aqui um mecanismo que minimiza, né, os problemas relacionados com a saída de operação desse roteador aqui, tá? Claro, ainda que eu tenha isso daqui, pode ser que os usuários percebam por algum intervalo de tempo que houve uma interrupção do fluxo normal de dados da rede deles para a internet. Mas não é essa questão que a gente está tratando aqui. A questão é possível, nesse cenário, que mesmo com a queda desse equipamento, que todos aqui continuem acessando a internet. Mas perceba uma coisa, tolerância à falha, ou inserir algum elemento de tolerância a falhas, não significa que as falhas não ocorrerão. Isso daqui é uma falha. O roteador ficou inoperante. Tá? E outra coisa, introduzir tolerância à falha num ambiente de rede não significa que a rede jamais ficará inacessível, né? Se a gente considerar um cenário um pouco mais catastrófico aqui, além desse roteador, esse outro também, no mesmo momento, sofresse algum tipo de pane, mesmo com essa redundância, os equipamentos dessa rede aqui estariam impossibilitados de acessar a internet, bem como os da rede local aqui do lado direito. Tá ok? Alguma pergunta até aqui com relação a isso que eu falei? Se quiserem, pessoal, pode também usar o chat aí para poder responder, tá? Ou perguntar. Tranquilo? Até agora simples, né, João Vitor? Legal. Que bom. Maravilha, Lucas. Lucas de Paiva. Beleza, então eu vou continuar, tá? É só... Ok, Diego, ok, Marcelo, Lucas Ribeiro, House. House também está tranquilo. Maravilha. Ei, Paulo, você também está aí, né? Paulo de Tarso e Paulo Fernandes.
eu falei do chat, mas como eu estou aqui alternando a minha tela, enquanto eu estiver explicando, eu não vou estar conseguindo ver o chat, tá? Então, abram o áudio, se vocês quiserem me interromper enquanto eu estiver fazendo a explicação. São duas telas aqui, a tela do Adobe e a tela do Google Meet, né? Então, eu fico alternando, e aí eu não vejo o bate-papo quando eu estou aqui com essa tela. Bom, vamos lá, vamos dar continuidade. Então, um outro ponto desejável em qualquer projeto de rede diz respeito à escalabilidade. Tá? Olha só o que está escrito aqui. Ó. Uma rede escalável, uma rede que possui escalabilidade, também é chamada de rede escalável. Aqui ninguém vai subir nos computadores, não, tá? Ninguém ficar escalando as máquinas que estão na rede, não, tá? Não é esse o contexto da palavra escalável, não, tá? Então, uma rede escalável, ela pode se expandir de modo rápido e fácil para comportar novos usuários e aplicações, sem causar impacto no desempenho dos serviços fornecidos aos usuários atuais. Tá? A ideia de rede escalável é o seguinte, basicamente, para vocês entenderem. Quando um profissional da área vai projetar, então, uma topologia de redes, então a primeira coisa que ele faz é analisar a situação atual. Então ele vai lá verificar quantos pontos de rede serão necessários, né? Quantas pessoas precisam se conectar à rede. Estou pensando aqui numa corporação, numa empresa, né? Então você vai visitar os setores e fala, olha, eu preciso, sei lá, de 10 computadores no setor, 5 no outro, 3 no outro, e aí você, para cada computador, você precisa de um ponto de rede. Então, a partir desse levantamento, o profissional, então, determina o que seria o cenário atual. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, nesse desenho, eu tenho aqui, de acordo com a figura, a necessidade de 3 pontos de rede para esses computadores e outros 3 pontos de rede para esses telefones aqui IP. Tá? Então, seriam 6 pontos de rede nessa rede local aqui, à esquerda. Nessa rede local no centro, pelo desenho, eu tenho a necessidade de 3 pontos de rede para 3 computadores. Tá? E a mesma coisa aqui à direita. Na verdade, nesse ponto, né, essa rede à direita aqui, ela foi acrescentada posteriormente. Então, inicialmente, eu tinha apenas as 2 redes aqui, da esquerda e a rede central. Tá? Bom, então, primeiro ponto que eu quero que vocês reflitam. Será que, ao se levantar essa demanda de 6 pontos aqui, seria razoável, ou seria correto, do ponto de vista do administrador da rede, adquirir um switch, que é esse equipamento aqui, que tivesse apenas 7 portas, né? Considerando que uma das portas vai se conectar ao roteador. Né? Então, quer dizer, será que seria interessante que o meu switch tivesse apenas a quantidade de portas exata para a minha demanda atual? O que vocês acham? Será que essa seria... Não, né? Responderam não. Pois é. Porque pensa bem, né? Tem 7. Aí surge lá uma situação qualquer, uma reestruturação na empresa, né? Isso, Marcelo. Chega lá um novo funcionário, ele precisa de um computador, e aí esse computador tem que ser ligado na rede, e aí faltaria aqui uma porta disponível no switch. Nesse caso, qual que seria a solução? Comprar um outro switch, né, que fosse de maior capacidade que esse aqui, né, e desconectar todo mundo desse switch, conectar ao novo switch e acrescentar o novo funcionário a uma porta disponível do novo switch. Isso seria uma possibilidade. A outra possibilidade é adquirir um novo switch, conectar esse novo switch a este que já existia na topologia e acrescentar o novo funcionário nesse outro switch. Tá? Percebam que essas 2 alternativas que eu coloquei por último, elas são piores do que se eu deixasse uma porta extra aqui sobrando, quando eu fiz a configuração inicial, para simplesmente conectar o novo funcionário nessa rede local. Tá?
Então, a escalabilidade passa por essa percepção. Você não só atender a demanda atual, como também pensar num possível crescimento da rede, que acontece com muita frequência. Isso tanto do ponto de vista de equipamentos de rede local, como é o caso de switches, tá? Então, eu vou adquirir um switch que tem uma capacidade maior do que a minha demanda atual, uma capacidade de portas, tá? Mas não somente switch, né? Roteadores também. Então, é interessante vocês perceberem que nesse slide aqui, essa linha em verde aqui, ela considera que foi criada uma nova rede local. Então, foi adquirido um switch, esse switch com uma capacidade para atender pelo menos esses 3 usuários aqui, esse switch foi conectado a esse roteador. E da mesma forma como nós raciocinamos aqui para esse switch, para que isso aqui pudesse ter acontecido, é necessário... só um minutinho, vou concluir esse raciocínio e abro para vocês poderem perguntar. É necessário que esse roteador também tenha uma porta extra sobrando, né, para conectá-lo a essa nova rede local. Tá? Então, essa escalabilidade ela deve ser buscada não somente do ponto de vista de rede local, mas também do ponto de vista de rede remota, tá? Rede WAN. Ok? Bom, quem tinha aberto o áudio aí? Era eu. Tem como um switch mandar para outro switch para ele ir compartilhando assim para outros computadores ou só vale para o roteador? É possível sim, Lucas. Normalmente, os switches, eles têm as portas de entrada que são... você pode conectar qualquer dispositivo. Você pode conectar um computador, você pode conectar... Quando eu falo computador, estou falando do dispositivo final, tá? Computador, notebook, se você tiver um jeito de ligar o seu smartphone através de um cabo de rede, você poderia fazer também, uma impressora de rede, qualquer dispositivo final. Então, você poderia conectar qualquer dispositivo final ao switch, poderia conectar qualquer roteador à porta do switch, e sim, poderia conectar outro switch a uma porta de um switch, tá? Mas aqui eu quero fazer uma ressalva. Alguns fabricantes, às vezes para alguns modelos, eles não permitem esse tipo de coisa. Essa ação de conectar um switch no outro, a gente chama de cascateamento, tá? Então, tem switches, se vocês forem pesquisar aí os detalhes técnicos deles, vocês vão perceber que eles não suportam cascateamento. Então, o que significa isso? Eles não permitem ser ligados a outro switch, diretamente, né? Poderia ligar um roteador nesse switch e ligar um outro switch a uma outra porta do roteador. Aí tudo bem, mas diretamente não, tá? Alguns casos ainda, existem switches que permitem o cascateamento, porém, através de portas especiais. Então, as portas, digamos, tradicionais, elas servem apenas para conectar dispositivos finais, ou roteadores, né? E caso o administrador da rede tenha necessidade de conectar esse switch a outro, ele precisaria utilizar dessas portas especiais. Portas especiais, às vezes, têm o mesmo conector de rede, né, o RJ45, mas, normalmente, ela é destacada, ela é separada, para poder chamar a atenção de que não é uma porta qualquer. Só para vocês entenderem, nos roteadores domésticos, não é a mesma coisa não, tá, Lucas? Mas só para vocês entenderem. Não sei se vocês já observaram com atenção as portas de conexão de cabos dos roteadores domésticos, mas normalmente tem uma portinha que é separada. Você tem lá normalmente 4 portas, Ethernet, para conectar dispositivos da rede local, e uma porta separada que, em geral, vem escrito internet por cima dela, internet. É ali que você conecta o cabo de rede que vem do provedor, quando é oferecido um cabo par trançado, né? Se for fibra ótica é outra coisa. Então é mais ou menos essa ideia. Quando o switch tem essa distinção, ele vai ter uma porta específica para poder fazer o cascateamento, permitir que ele se ligue a outro switch. Foi claro, Lucas? Não, entendi já, entendi. Agora ficou mais claro para mim. Maravilha.
Então, eu posso fazer, de nada. Eu posso fazer essa ligação diretamente com outro switch ou não, dependendo do modelo. Tá? Mas a questão da escalabilidade, a gente está abstraindo esses detalhes. Né? É claro que se vocês tiverem dúvidas, tiver curiosidade, pode perguntar. Bom, a escalabilidade aqui eu quero que vocês entendam como sendo a necessidade de se fazer um projeto de rede que permita o crescimento, né, como foi colocado aqui, ó, sem causar impacto, né, e para comportar novos usuários e aplicações. Tá? Então, esse é um segundo ponto importante numa hierarquia de rede. Tolerância à falha foi o primeiro, escalabilidade o segundo. O próximo ponto colocado aqui é a questão da qualidade de serviço, tá? Que está relacionado, basicamente, com desempenho, só para que vocês possam entender. Tá? Dentro de uma rede, seja ela local ou remota, nós utilizamos de vários serviços. Nós estamos aqui, nesse momento, fazendo isso. Né? Ao mesmo tempo que vocês estão aí conectados com seus dispositivos, né? Sei lá, a internet, nesse momento, talvez usando o WhatsApp, não sei, talvez navegando na internet, vocês estão me escutando. Né? E se eu habilitasse a minha câmera aqui, vocês poderiam me ver. Né? E isso são serviços diferentes. Né? Serviço de transmissão de dados, serviço de transmissão de vídeo ao vivo, serviço de transmissão de voz. Tá? Então, dentro de um ambiente de redes que suporte essa variedade de serviços, é importante que os equipamentos sejam configurados de tal forma que ofereçam a cada tipo de serviço uma qualidade mínima desejável. Tá? Olha só o que foi colocado aqui. Ó. As transmissões de vídeo ao vivo e de voz requerem expectativas mais altas para esses serviços serem entregues. Né? Quer dizer, basicamente é o seguinte, se vocês se lembrarem de uma aula passada nossa, que eu falei de comutação de pacotes, né? O que é comutação de pacotes? Um transmissor pega a sua informação, divide em pedacinhos, chamados de pacotes, e transmite cada pacote individualmente. Por que isso é utilizado? Porque isso permite que um segundo transmissor que faça a mesma coisa possa, no mesmo canal de comunicação, no mesmo link com a internet, por exemplo, esse segundo transmissor possa colocar pacotes dele também, intercalados com os pacotes do primeiro transmissor. Né? Isso causa uma sensação de que ambos transmissores estão transmitindo simultaneamente. Né? Não é bem assim que acontece, mas é essa sensação. Então, quando você pensa em serviços diferentes sendo consumidos, ou por você, por um usuário só, ou por usuários distintos na mesma rede, a gente tem que entender o seguinte, uma transmissão de voz como essa que eu estou fazendo, segue a mesma lógica. São gerados vários pacotes, tá? E esses pacotes eles vão ser transmitidos até vocês, e vão ter alguns pontos no meio do caminho, alguns links no meio do caminho, entre a minha transmissão e a recepção de vocês, que vão estar sendo compartilhados com outros usuários, né? Usando outros tipos de serviço. Né? Quando a gente faz um download, nós temos aí uma tolerância ao atraso. Quer dizer, eu posso esperar pelo download por um tempo razoável. Mas quando a gente está fazendo uma transmissão de vídeo e de áudio, principalmente ao vivo, essa espera ela é indesejável. Né? Se eu estiver falando para vocês aqui, agora, nesse instante, e a minha voz demorar 5 minutos para chegar para vocês aí, perde totalmente o sentido de sincronismo, né, da nossa atividade. Então, essas transmissões, elas, como foi colocado aqui, elas requerem expectativas mais altas, ou seja, é preciso que os equipamentos que recebam os pacotes de voz que eu estou transmitindo, consigam entender que esse pacote está transportando uma informação mais crítica e faça com que esses pacotes sejam entregues mais rapidamente aos seus destinatários. Muitas das vezes, passando à frente mesmo, né? Furando fila. Tá? Então, qualidade de serviço
visa fazer esse tipo de análise para garantir que cada informação, cada tipo de serviço que seja utilizado na internet, por exemplo, seja feito com um nível de qualidade mínimo necessário para que ele funcione bem. Tá? Isso nós vamos estudar com bastante ênfase, né, no próximo semestre, tá? Aliás, no próximo semestre, não, no próximo ano, né? Lá no 4º período do curso, tá? Mas aqui é só para dar uma ideia do que seria qualidade de serviço. Tá? E, por fim, o último aspecto aqui importante para vocês terem em mente quando se pensa na construção de uma rede é a questão da segurança, né? Que eu acho que isso aqui está um pouco mais próximo de vocês, todo mundo já tem uma noção do que seria isso, né? Então, existem 2 tipos principais de segurança, tá? A segurança da infraestrutura de rede, que diz respeito à segurança física, tá? Então, assim, num ambiente de redes, vocês têm equipamentos como roteadores, como servidores, que são equipamentos, digamos assim, mais críticos, né? Esse desenho aqui, olha, se por acaso esse computador ficar fora da rede, o impacto é pequeno para a rede como um todo, né? Óbvio, para o usuário dessa máquina, ele vai estar totalmente sem condições de acessar a rede. Mas a rede não para por conta disso, né? Os demais usuários não irão sentir nenhum impacto por conta da paralisação desse dispositivo. Tá? Agora, se esse roteador ficar fora, isso gera um impacto maior, né? Porque não é apenas um usuário, mas toda uma estrutura que dependa dele que vai ficar inacessível. Tá? Então, essa questão de segurança física é importante no seguinte sentido: o local físico onde o roteador se encontra instalado, ele precisa ter algum nível de proteção física mesmo, tá? Portas com controle de acesso, às vezes com senhas, senha, algum painel lá de acesso biométrico, né? Ou com tranca na porta, cuja chave somente algumas pessoas têm acesso, tá? Para evitar que pensa numa empresa, né? Um funcionário aí que acordou de mau humor ou que tenha sido demitido, né? Não cause nenhum dano aí a esse equipamento e paralise as operações da rede. Tá? Um outro aspecto é com relação à segurança da informação. Aí é uma coisa mais, uma segurança lógica, né? Um aspecto mais lógico. Tá? Então, por exemplo, nesse roteador, como um computador que ele também ele tem um sistema operacional, que é um software. Né? Então, para poder configurar esse roteador, eu preciso acessá-lo e fazer as configurações adequadas. Né? Bom, é indesejável que esse roteador, o acesso a ele, seja feito de modo indiscriminado. Quer dizer, é indesejável que qualquer pessoa da rede, que utilize essa rede, tenha acesso ao software desse computador e possa mexer nas configurações. Né? Então, um primeiro nível de segurança é colocar login e senha, que é muito comum como forma de filtrar o acesso a diversos sistemas que a gente conhece por aí, né? Login e senha faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa vida. Vou acessar um e-mail, eu coloco login e senha, né? Qualquer tipo de serviço restrito, né? Hoje em dia tem isso. Então, a segurança ela pode ser vista sob 2 aspectos, né? A segurança física, tá? E a segurança lógica, a segurança da informação. Tá? Opa! Mudei aqui sem querer. E aí tem 3 aspectos, ou 3 metas, na verdade, quando se pensa em implementar segurança na rede. Tá? A primeira coisa é a confidencialidade. O que significa isso? Somente os destinatários desejados podem ler os dados. Tá? Então, a ideia é o seguinte: estou produzindo aqui essa videoaula. Essa videoaula não. Essa videochamada. Estou produzindo. Qual que é o interesse do alcance dela? Na verdade, a videochamada poderia ser para qualquer um. Mas nesse momento, quem é que é possível ter acesso a essa videochamada? Somente vocês, alunos
matriculados no primeiro período do curso de redes, especificamente na disciplina Comunicação de Dados 1. Né? Então, quando eu estabeleço, por exemplo, o processo de login e senha, eu estou criando um nível de confidencialidade. Então, somente quem tiver login e senha devidamente cadastrado no serviço é que poderá ter acesso a ele. Isso é um ponto. Tá? Outro ponto da segurança diz respeito à integridade. O que é isso? É a garantia de que os dados não foram alterados durante a transmissão. Tá? Então, eu estou aqui produzindo aqui a minha aula, tá? Estou transmitindo essa aula para vocês através da internet, está passando por diversos meios, diversos roteadores, diversos equipamentos, diversos provedores de internet, até chegar a cada um de vocês, e eu desejo que o que eu esteja falando aqui chegue até vocês exatamente como eu estou pronunciando. Né? Agora, se não houver mecanismo de segurança no meio do caminho, pode acontecer de alguém interceptar essa minha transmissão e, sei lá, tirá-la do meio de comunicação e enviar daquele ponto para frente algo que não seja exatamente o que eu falei. Quando se pensa em voz, é difícil vocês receberem alguma coisa que tenha sido deturpada, tenha sido alterada, sem identificar que houve alteração, porque a voz é a minha, né? E se alguém interceptar isso no meio do caminho, provavelmente ele vai ter dificuldade em reproduzir minha voz. Mas quando isso é feito de maneira textual, aí fica praticamente impossível detectar que houve mudança. Eu mando para vocês alguma informação via texto, alguém intercepta esse texto no meio do caminho, gera um texto diferente, ou muda algumas coisas no texto que eu produzi e encaminha para vocês. Né? Então, isso houve uma violação de integridade. Vocês estão recebendo não necessariamente aquilo que eu produzi. Tá? E a última meta de segurança diz respeito à disponibilidade, que é a garantia de que os usuários autorizados tenham acesso pontual e confiável aos dados. Tá? A ideia é o seguinte: se vocês são cadastrados em um serviço qualquer, sei lá, serviço de e-mail do Google, né? Essa meta de disponibilidade, ela visa garantir que sempre que vocês quiserem acessar a sua caixa postal, vocês terão acesso a ela de forma 100% disponível. Tá? É claro que aqui eu estou deixando de lado os problemas técnicos. Tá? Eu quero dizer aqui o seguinte: os mecanismos de segurança não devem impedir o seu acesso ao serviço desde que eles tenham sido formalmente disponibilizados. Então, se eu te cadastrei como usuário do meu servidor, do meu serviço, os mecanismos de segurança não podem impedir que você acesse esse serviço, desde que você utilize as credenciais adequadas. Ok? Bom, falei de mais dois aspectos aqui da arquitetura de rede, tá? Dos 4 que eu apresentei no início. Então, eu vou abrir de novo para perguntas, caso alguém tenha. Com relação à qualidade de serviço e com relação à segurança. Alguma pergunta? Vocês estão ainda aí, pessoal? Estão escutando? Eu estou. Beleza, Israel. Beleza, João Vitor. Maravilha. Agora um monte que vários de vocês já responderam. Obrigado pelo retorno. Alguma dúvida aí, Israel, João Vitor? Estão com Não, eu ia até fazer uma ênfase na questão do... Vai, me passou. Era para me ter anotado, passou. Eu não quis interromper na hora, mas aí passou minha dúvida. Vou lembrar que eu posto no grupo lá, professor. Maravilha, então, Israel. Maravilha. Tá? Então, vamos continuar. Então, eu falei aqui de elementos que devem ser pensados, né, no projeto de rede, que vão constituir a arquitetura de rede, e esses 4 elementos juntos
visam a produzir redes confiáveis, né? Confiáveis nesses aspectos que eu comentei com vocês aqui. Beleza? Vamos passando. Item 1.4, o ambiente de rede em constante mudança. Tá? Bom, a essência desse tópico aqui é mostrar para vocês uma coisa que é um tanto quanto desafiadora. Vocês estão fazendo um curso de redes de computadores, a primeira disciplina, aliás, disciplina do primeiro período do curso, né? Vocês estão aprendendo aqui algumas coisas básicas. Vocês vão fazer 3 anos de cursos, vão aprender conceitos, vão aprender técnicas, vão ter contato com tecnologias distintas aí para poder desempenhar o seu trabalho em redes. E aí vocês formam, né? E pensam assim: eu estou prontíssimo para o mercado de trabalho. Não estão. Né? Por quê? Porque isso que esse tópico aqui abrange mostra, ou vem para poder mostrar para vocês, que esse ambiente ele muda constantemente. Então, tecnologias que ou não existem hoje, ou que ainda estão em processo de pesquisa, em nível de pesquisa, ou ainda, né, já estão, digamos, amadurecidas, mas não estão disponíveis comercialmente, né? E ainda mais, às vezes está disponível comercialmente, mas por um custo muito alto, de maneira que a gente não tem ainda contato facilitado com essas tecnologias. Com o passar do tempo, isso vai fazer parte da nossa rotina, do nosso dia a dia, né? E às vezes a gente não sabe como que aquilo funciona, porque nunca teve a oportunidade de estudar, né? Então, esse tópico vem tratar desses aspectos, né? Quer dizer, estejam preparados para que, mesmo após a conclusão de um curso, seja um curso como esse nosso, né, curso formal, ou qualquer outro curso que vocês venham fazer, estejam preparados para que novos desafios venham a surgir. Né? Então, aqui ele coloca aqui a computação em nuvem como uma tendência de rede, mas eu já diria que é mais que uma tendência, é uma realidade. Né? Porque nós temos várias soluções aí gratuitas. Tá? Então, ele fala aqui um pouquinho de computação em nuvem como algo que o administrador da rede, o projetista de uma solução de redes, tem que ter em mente. Tá? Então, ele fala que é uma tendência global, que permite armazenar arquivos pessoais ou fazer backup dos nossos dados nos servidores pela internet. Então, não sei se todo mundo tem ciência do que vem a ser computação em nuvem, tá? Mas, assim, basicamente é o seguinte: quando você pensa num computador isoladamente, então você visualiza o computador como sendo um conjunto de hardware que contém um processador como figura principal. Você tem lá alguns tipos de dispositivos de armazenamento, né? Por exemplo, a memória RAM, que é um tipo de dispositivo volátil, porque as informações elas não elas não permanecem nessa mídia quando a energia é desligada. E você tem dispositivos de armazenamento permanente, como HDs, como SSD, como pendrive, e outros, né? Quando você pensa em computação em nuvem, quando você fala em computação em nuvem, então, o assunto por si só ele é bem amplo, tá? Eu só quero dar uma visão bem superficial do que é computação em nuvem. Então, você passa a ter condições de armazenar os seus dados no que ele chama de nuvem, tá? Por que ele usa esse termo? Porque não se sabe exatamente, isso do ponto de vista do usuário, não se sabe exatamente para onde os seus dados estão indo. Tá? Então, quando você usa serviço como Google Drive, como Dropbox, como o Microsoft OneDrive, né, da Microsoft, entre outros, você está utilizando um serviço de armazenamento em nuvem, porque você envia os seus dados para esses serviços, né, para esses servidores, e não tem a menor ideia onde isso está sendo armazenado. Mas tenha em mente o seguinte: em algum lugar nessa nuvem existem equipamentos, computadores com, sei lá, com HDs, com SSDs, com dispositivos de armazenamento, como os que a gente conhece.
tá? E esses dispositivos, então, serão os locais onde os seus dados serão colocados, tá? A vantagem desse tipo de serviço é que, em geral, ele tem uma certa responsabilidade com os seus dados, tá? Pra vocês entenderem o que eu quero falar. Suponha que vocês tenham seus dados armazenados todos localmente no computador, nos seus respectivos computadores, e aconteça uma falha no HD. Uma falha irrecuperável. E você não fez backup, né? O que acontece? Bau, né? Tchau. Os dados que você tinha ali naquele dispositivo foram perdidos, tá? Quando você faz um armazenamento em nuvem, em geral, a empresa que oferece esse tipo de armazenamento, ela tem uma certa responsabilidade sobre os seus dados. Eu digo certa, porque isso depende dos termos de serviço que são oferecidos. Que é aquele texto que normalmente eles pedem para a gente poder ler e a gente normalmente não lê. Aliás, eles sempre pedem para a gente poder ler e a gente normalmente não lê. Então, lá está dizendo as responsabilidades de parte a parte, né? Então, quando você armazena, normalmente o backup ele é uma coisa que está presente em todo tipo de serviço, né? Se acontecer alguma falha em algum dispositivo lá da empresa que está provendo o serviço em nuvem, a gente às vezes nem percebe, porque eles têm um mecanismo de backup automático e eles fazem a substituição sem que a gente perceba que os nossos dados foram, né, migrados de um lugar para o outro, tá? Então, e como eu falei, essa minha explanação sobre computação em nuvem é bem superficial. Tem vários outros tipos de aplicações possíveis de serem realizadas em nuvem, tá? É só para vocês entenderem que isso é uma preocupação que todos nós da área de redes devemos ter, tá? Existem aqui nuvens públicas, essas, como eu falei para vocês aí, da Google, da Microsoft, né, o Dropbox. Podem existir nuvens particulares, então você, como administrador de rede, você pode criar a sua própria nuvem local, tá, da sua empresa, que é somente os usuários da empresa poderiam utilizar. Existem nuvens híbridas, que suportam os dois tipos, né, e nuvens personalizadas, tá? Isso aqui tudo está no material lá da Cisco, depois, se vocês quiserem ler, depois, se quiserem, não. Recomendo fortemente que vocês façam a leitura para poder se inteirar um pouco mais sobre esse assunto. Tá? Tendências tecnológicas em casa. Hoje está sendo falado muito em automação residencial, em casas inteligentes, né? Isso é uma coisa crescente, como está sendo colocado aqui. E nesse contexto aqui, também a gente pode falar da internet das coisas, né? A partir do qual todo dispositivo, seja uma lâmpada, uma geladeira, um forno micro-ondas, né, tenha condições de se conectar à internet e, de alguma forma, prestar algum tipo de serviço para o seu usuário. Tá? E nesse contexto aqui de residência inteligente, o serviço de dados em nuvem passa a ser muito importante, né? Porque os dispositivos que vão se conectar à internet, eles, em geral, não possuem nenhum tipo de capacidade de armazenamento, ou quando possuem, é bem pequeno, né? Então, esses dados são enviados para algum servidor na nuvem, para que você possa interagir, né, e tomar algum tipo de decisão. Rede Powerline, isso, na verdade, é uma tecnologia que já tem um tempo, ela já existe há algum tempo, tá? Não se tornou ainda um uso amplo no mercado, tá? Mas ela vai e volta. De repente eles começam a falar de novo. Que é você poder transmitir dados através da rede elétrica, basicamente, tá? Você pode fazer com que a rede elétrica seja utilizada para poder transmitir dados. Isso através de equipamentos adequados, né? Aqui na figura está sendo mostrado aqui um adaptador, né, para esse tipo de serviço. Tá? Redes banda larga sem fio, isso também eu posso dizer que tem sido uma realidade já para a gente, tá? A gente poder se comunicar através de rede sem fio, numa velocidade comparável à rede cabeada, tá? E aí entra no aspecto de segurança. Nesses quesitos aqui, tendências de rede, alguma pergunta?
Professor, Opa, pode dizer. O ambiente de nuvem, ele entra em algum aspecto daquele MAN, LAN ou algum outro tipo dessa estrutura? Não. É o seguinte, Israel. O ambiente de nuvem, ele deve ser entendido por vocês como um serviço, né? Então, vamos pensar, para você entender. Você tem lá um servidor web, por exemplo. Né? Então, o web é um serviço. Né? Quer dizer, quando eu abro o meu navegador, digito lá um endereço, um endereço qualquer, e dou um enter, eu estou solicitando um serviço daquele servidor. Se eu colocar lá, por exemplo, www.ixodeminas.edu.br e dou um enter, eu estou solicitando um serviço desse servidor. Esse serviço, no caso, uma página web. Né? Quando eu acesso ou o website ou um aplicativo, né, de um servidor, de uma empresa que oferece serviço de nuvem, da mesma forma eu estou acessando um serviço. Da mesma forma que é o web. Tá? São serviços... Então. Perdão, nós falamos junto, eu não entendi o que você falou. Ele entraria, então, como um SaaS, software como serviço. Então, eu não quero colocar essas definições de nuvem, porque não é o objetivo da aula e o pessoal poder acompanhar, tá? Mas, sim, seria basicamente essa ideia, tá? Pensando nisso que você acabou de falar, que eu não vou entrar em detalhe para a turma, o que é SaaS, né? Ou os demais, né? As demais formas de utilizar a nuvem, tá bem? Tá. Estou falando aqui da nuvem como simplesmente um serviço de armazenamento de dados. Tá? Estrutura, né? Isso, né? Então você pensa assim, você pode ter um ambiente desse dentro da sua rede local e sem acesso à internet. Alguns estudiosos até chamam essa nuvem de neblina, né? E é esse o termo mesmo. Quando você tem uma nuvem, digamos, muito pequena, específica para a sua empresa. E se você considerar essa nuvem, essa neblina, você estaria dentro do ambiente de rede local. Tá? Então, assim, eu coloquei esse conceito de uso de nuvem limitado ao armazenamento de dados, para você entender que isso extrapola a questão de alcance geográfico. Você pode ter uma nuvem dentro da sua rede local, como você pode ter uma nuvem na rede remota, que eu diria que é mais comum quando a gente utiliza esses serviços que eu citei aqui durante a minha explicação, né? O Dropbox, o Google Drive, etc. É um serviço que você está usando via internet e, portanto, pela rede remota. Entendi. Ok? Tranquilo. Beleza, vamos seguir então. Alguma pergunta mais, pessoal? Professor, tem uma pergunta. Diga, Lucas. Esse salvar em nuvem, ele é bem seguro para salvar assim, ou tem alguns perigos que pode ter acontecido? Então, Lucas, eu sempre digo o seguinte, se você quer ter segurança 100% dos seus dados, né, deixe-o armazenado localmente, desconecte o seu computador na internet, né, e faça backup desses dados. Quer dizer, mesmo assim não é 100%. Tá? O que eu quero dizer, Lucas? Quando você pega os seus dados e coloca em outro local que, digamos, não seja de seu controle, você está expondo, você está se expondo. Isso não tem como dizer que não. Tá? Agora, essa questão de segurança, ela pode estar sendo oferecida em maior ou menor grau, conforme o serviço que você está utilizando. Eu disse sobre os termos de serviço. Então, nos termos de serviço de uma empresa, por exemplo, voltada para armazenamento de dados em nuvem, vai estar lá escrito, entre outras coisas, qual o nível de segurança, qual a responsabilidade da empresa. Tá? Então, assim, seria interessante que todos nós fizéssemos uma leitura bastante atenta a esses termos de serviço para saber que nível de segurança a empresa está te oferecendo. Né? O que você está exposto quando você coloca os dados em nuvem? Você está exposto, por exemplo, a uma falha sistemática de toda a estrutura de hardware da empresa, de modo que, mesmo ela fazendo backup,
essas informações sejam totalmente perdidas. Isso é um risco que se corre, né? Você está sujeito ao problema de integridade, ou de confidencialidade, aliás, né? Você armazena os seus dados, você quer ter privacidade sobre esses dados, e, de repente, alguém consiga acesso ao seu espaço na nuvem, né? Possa pegar esses dados e fazer um uso indevido deles, ou até mesmo alterá-los, apagá-los, né? Mas isso daí é o tipo da coisa que nós, em maior ou menor grau, estamos expostos, independentemente de usar serviço em nuvem ou não. Tá? É só para você entender que existem, sim, riscos, mas eles não são específicos de nuvem. Tá? E principalmente se você considerar empresas idôneas. Né? Quanto mais idônea a empresa, menor é o risco, né, de você ter esse problema de violação de privacidade dos seus dados. A questão estrutural vai depender do quanto que a empresa investe, né, na sua infraestrutura, né, para não haver falhas sistemáticas. Certinho. Ok? Muito obrigado. Eu, particularmente, assim, eu uso esse serviço sem receio, tá? É claro que dados muito sensíveis, aquilo que eu considero que é muito crítico, eu mantenho na nuvem por uma questão de facilidade de acesso e tenho também uma cópia privada. Se acontecer alguma falha qualquer, algum problema qualquer, uma catástrofe na nuvem, eu tenho a minha cópia local aqui. Né? Mas isso é uma política de uso minha. Professor. Obrigado. Tem um exemplo também de quando você compra um celular, você faz backup no outro, e quando você coloca a mesma conta, ele não salva as suas coisas. Né? Pode ocorrer isso, de você salvar achando que vai estar lá seguro e chegar na hora que você trocar assim de aparelho. Não. E tá salvo. Você tá falando assim, isso daí, só desculpa cortar, aconteceu comigo isso daí, mas o que acontece? Em referência, vamos supor, o Google Drive, ou no caso do meu celular, que é da Asus, ficou armazenados, porém vinculado a um outro aparelho, um outro modelo de aparelho. Mas em questão de salvo ou não salvo, fica salvo sim. Isso aí eu tenho experiência própria, que eu tive 2 ou 3 trocas de aparelhos, de modelos, e lá no Google Drive fica vinculado, seja seu desktop, seja seu smartphone, fica vinculado aqueles arquivos a um determinado aparelho. Isso aí eu tive uma experiência que eu achei que eu tinha perdido esses dados, só que eu não perdi. Ficou salvo lá no Google Drive, no meu caso. Nessa discussão que o Lucas levantou, é importante assim, a gente tentar enxergar os elementos que compõem, né, esse tipo de serviço. Então você pensa assim, Google Drive. O que é o Google Drive? É a nuvem que nós estamos falando aqui. Né? É o local no qual os dados serão armazenados. Tá? Mas como que eu armazeno esses dados lá? Eu posso fazer isso de uma forma, digamos, explícita. Então, eu, né, abro a minha seção no Google Drive, tá? E arrasto algum arquivo local meu, seja através do smartphone, ou seja através do desktop, para lá. Isso é maneira explícita. Né? Uma outra forma de se utilizar a nuvem, uma forma, digamos, não explícita, é através de aplicativos, né? Aplicativos ou até mesmo o sistema operacional. Então, por exemplo, quando você configura, sei lá, o WhatsApp, vamos pegar o exemplo do WhatsApp, né? Você configura o WhatsApp, poder fazer backup dos seus dados, ainda que seja no Google Drive, entenda uma coisa, Lucas, é o aplicativo, nesse exemplo que eu estou colocando, tá? É o aplicativo, o WhatsApp, com a sua permissão, obviamente, né? Pegando os dados específicos dele, do aplicativo WhatsApp, e escrevendo lá na sua, vamos dizer assim, na sua pasta, né? No seu espaço do Google Drive. E quando você muda de aparelho, então, ele vai lá e busca, naquele espaço que ele tinha salvo, as informações para poder restaurar o backup. Eu estou falando do WhatsApp, mas isso serve para qualquer aplicativo. Um outro nível de acesso não explícito poderia ser realizado pelo próprio Android ou pelo próprio sistema operacional. Ele gerenciando a sua conta, né? Foi meu áudio aqui. Oi? Tinha cortado meu áudio. Não entendi, Israel. Tinha cortado meu áudio, achei que era só para mim.
Tá, mas vocês estão me escutando agora? Eu tô legal. Tá. Bom, acredito que, ainda que tenha cortado para você momentaneamente, deva ficar gravado. Dá para você poder depois recuperar na hora que eu disponibilizar esse vídeo para vocês. Tá bom, Israel? Tranquilo, valeu. Mas eu estava falando sobre a questão da gravação explícita, né? Quando você pega um arquivo intencionalmente e coloca lá na sua nuvem, Google Drive, por exemplo, e a gravação não explícita, né? É quando um aplicativo ou até mesmo o Android faz isso para você. Então, o Lucas, você que tinha levantado a questão, quando acontece uma falha como essa, eu preciso investigar assim, onde aconteceu, né? Quer dizer, foi o aplicativo que não fez a cópia no momento certo para a nuvem, e aí você mudou de aparelho, perdeu os dados. Foi o sistema operacional, o Android, que não gerenciou isso direito, né? Então, assim, quando você pensa em nuvem, no contexto que eu estou falando para vocês aqui, a gente está pensando assim, é um local onde armazena os dados. A maneira na qual esses dados vão ser armazenados lá, isso varia conforme o serviço que você está utilizando. Tá? Pode ser você copiando os dados para lá, ou pode ser um aplicativo fazendo isso para você. Ok? Beleza, então. Bom, a gente está caminhando para o final da aula já, do que eu estava pretendendo falar para vocês, né? Então, no que diz respeito aqui à segurança de redes, né, que eu já falei para vocês alguns aspectos da segurança, é importante, num projeto de rede, também, talvez a gente não consiga evitar, mas pelo menos a gente minimizar as ameaças à rede. Tá? Então, a gente precisa, na nossa estrutura de rede, pensar, além de dispositivos finais, de roteadores, de switches, etc., pensar em elementos que possam nos ajudar nessa questão aqui de segurança da rede. Tá? Então, a ameaça, ela pode ser feita de duas frentes, como está na figura aqui. Ó. As ameaças podem vir de forma externa e podem vir de forma interna. Então, eu estou aqui trabalhando nesse host aqui, nesse computador. Cadê? Perdi aqui. Eu estou aqui trabalhando nesse computador e ele está exposto tanto a ameaças que vêm de fora da minha rede, vêm da internet, quanto a ameaças internas, né? Então, eu posso ter lá, no ambiente corporativo, por exemplo, né? Eu posso ter lá algum funcionário mal intencionado, por alguma razão, para poder ter alguma vantagem, ele pode atacar a minha máquina, né, para obter dados sigilosos, não sei, né? E isso sendo feito a partir da própria rede local da empresa. Isso é uma ameaça interna, tá? Olha só, segurança é parte integrante da rede. Eu acho que isso já tinha ficado claro para a gente, nessa aula de hoje. Ela pode ser implementada, ou melhor, ela será implementada levando em consideração a proteção dos dados, mas permitindo qualidade de serviço. Quer dizer, eu não posso criar mecanismo de segurança de rede que diminua essa qualidade de serviço. Quer dizer, imagina o seguinte, olha, eu vou criar uma política de segurança da minha rede que não permita que eu acesse dado algum no servidor, para poder proteger esses dados. Não faz sentido, porque os funcionários precisam dos dados para poder trabalhar. Né? Então, a segurança de rede tem que estar ali uma balança, né, onde ela tem que estar equilibrada com a qualidade de serviço. Né? Eu preciso proteger. Né? A segurança envolve a proteção de protocolos, tecnologias, dispositivos, de ferramentas, né, de técnicas, etc. Tá? Como eu falei, eu posso ter ameaça interna e externa. Tá? Ameaça externa, está aqui, ó. Vocês leem, tá? Vírus, spywares, ataques diversos, ataques de hackers, né? Negação de serviço, daqui tem sido usado com bastante frequência como ataque definitivo ou como ataque inicial para depois fazer um outro ataque. Tá? Ataque de negação de serviço é quando você tira do ar algum dispositivo importante. Tá? Você ataca um servidor para que ele fique
inoperante, se ataca o roteador, enfim. Você faz com que que o serviço prestado pelo dispositivo seja interrompido, seja negado. Tá? Roubo de identidade, etc. Ameaças internas, né, ela sendo intencional ou não, elas mostram que os usuários internos da rede também são responsáveis pela maioria das violações de segurança. Tá? Nesse quesito aqui, é importante ter em mente o seguinte, toda empresa tem ou deveria ter um documento, né, que diz quais são as suas políticas de segurança. Esse documento, ou essas políticas de segurança, elas basicamente dizem respeito ao que pode e ao que não pode ser feito no ambiente de rede da corporação. Tá? E uma vez que esse documento tenha sido homologado, que ele esteja valendo dentro da organização, é importante que todos os colaboradores o sigam sem restrições. Tá? Isso, normalmente, o documento, quando ele é bem feito, ele visa, principalmente, acabar com as ameaças internas. Tá? Então, por exemplo, você trabalha no setor, você tem um usuário de senha para acessar um serviço, no seu setor tem outras pessoas que trabalham, que também têm os seus usuários e senhas, diferente do usuário de senha seu. E aí imagina que o seu colega de trabalho, sei lá, determinado dia, ele chegou para trabalhar, não está conseguindo fazer login, esqueceu a senha, está tentando recuperar a senha, não consegue, e por alguma razão ele não consegue ter acesso ao setor de TI para poder alterar a senha, aí ele pede que você faça o login na máquina dele para ele poder acessar o serviço. Isso é se colocar numa situação de vulnerabilidade para ataque interno. Né? Ou seja, não se deve, em hipótese alguma, passar a sua senha para uma outra pessoa ou fazer login, ainda que você não diga qual é a senha, fazer login e deixar uma outra pessoa utilizar o serviço por você. Né? Sob pena de que essa pessoa cometa algum tipo de infração na rede e fique registrado sob o seu usuário. E, portanto, você ser penalizado por essa razão. Então, bastante cuidado com esse tipo de ameaça, que às vezes ela não aparece de uma forma explícita, né? De uma forma... Não parece ser maldosa, não parece ser intencional. Tá? Alguém abriu o áudio aí, queria fazer pergunta? Bom, vou caminhar aqui então, a gente está acabando. Tá? Pode falar. O microfone ligado não estava, não. Tem como você voltar rapidinho? Quem está falando aí? Não estou acompanhando agora. Lucas, que ponto que você... Eu queria saber o que é spyware e adware, eu acho que é alguma coisa assim. Tá, eu não cheguei a falar sobre isso aqui, não detalhei, não, tá? Mas, assim, já que você perguntou, né? Spy, em inglês, significa espiar, né? Espionar. Né? Um spyware é um software, é uma ferramenta de software, né? Que normalmente ela é instalada no seu dispositivo junto com algum outro aplicativo legítimo, né? Muitas vezes você baixa algum software ou algum aplicativo de uma fonte talvez não tão confiável e junto com esse... Então você tem o aplicativo funcionando da maneira como ele se propõe a funcionar, mas junto com ele vem lá um outro elemento, né? Um spyware, que ele fica fazendo jus ao nome, ele fica espionando o que você está fazendo, né, para poder coletar informações e enviar isso para alguém. Alguém que vai fazer uso dessa informação. Perceba uma coisa. Existe, de uma forma legal, o spyware não é legal, não, tá? Um negócio chamado de cookie. O cookie nada mais é do que um arquivo que registra informações do que você está fazendo na internet e essas informações são utilizadas posteriormente, tá? E para alguma finalidade. Muitas vezes, para que a empresa que esteja te fornecendo serviço possa
personalizar a página para você, porque ela sabe das suas preferências, tá? Ou para poder realmente usar essa informação, para poder fazer algum tipo de oferta de produtos, enfim. Isso é o cookie. O spyware, normalmente ele é uma coisa indesejável. E que essa espionagem pode, inclusive, ser do ponto de vista de identificar qual é a senha que você usa para algum tipo de acesso, para acessar algum tipo de serviço, tá? Então, é uma ferramenta, vamos dizer assim, maliciosa. Ela não tem somente como finalidade perceber os seus hábitos de navegação para poder sugerir algum produto. Ela pode ir além disso, tá? É realmente uma ferramenta maliciosa. Ok? Entendi. Certinho, então, obrigado. Tá joia. Bom, como eu ia dizendo, então, a gente tem que preocupar com a segurança e algumas soluções são oferecidas. Eu não vou entrar em detalhe, porque não é o objetivo da nossa disciplina, tá? Mas para cada ameaça é necessário buscar uma solução de segurança, tá? E aí, o que eu quero que vocês entendam nesse momento é o seguinte: em geral, a solução de segurança para ameaças externas, ou seja, aquilo que vem da internet para dentro da empresa, é chamado de firewall, né? O firewall, aqui colocado, não é somente um softwarezinho que está junto com o Windows da vida, né? Isso também pode ser considerado firewall. Mas o firewall colocado aqui, ele vai além. Pode ser até um equipamento, né? Que tem um software robusto, né? Claro que vai ser configurado de maneira que você diga o que pode entrar na sua rede local, que vem de fora, e o que não pode, tá? Esse é um elemento muito utilizado, de bastante importância na configuração de projetos de rede locais que se conectam à internet. Tá? E existe também um outro mecanismo de segurança bastante comum, que é utilizado nas empresas, que as pessoas às vezes confundem, porque muitas das vezes vem instalado na mesma máquina onde está o firewall, que é o proxy, né? O proxy ele tem como principal finalidade filtrar no sentido inverso, o que sai da rede local para a internet, tá? Ou seja, evitar que as pessoas de uma rede local enviem informações indesejáveis para fora da rede, né? Então, por exemplo, trabalho numa empresa que desenvolve produtos pioneiros, né, inovadores, e aí você não quer que os projetos que estão armazenados nos servidores internos da empresa sejam enviados, né, para alguém fora da rede, por uma questão de espionagem, né? Então você pode configurar mecanismos de proteção para isso, né? Para que uma pessoa de dentro da sua rede local não envie informações sigilosas para alguém que está do lado de fora, tá? E olha só aqui, Lucas, mecanismos anti-spyware podem ser utilizados também como componente de segurança numa rede doméstica ou numa pequena empresa. Tá? Lista de controle de acesso, a gente vai falar disso no curso. Tá? Redes privadas virtuais, VPN. Tá? Sistema de detecção e prevenção de invasão. Isso tudo são soluções de segurança disponíveis no mercado que vão ser tratados no curso no momento certo. Tá? A gente não vai falar sobre segurança na nossa disciplina. Isso aqui é somente para poder apresentar para vocês algumas ideias. Tá? Beleza. Então, com isso, a gente finaliza essa aula. Tá? Se alguém tiver alguma pergunta, eu deixo aberto aí, como parte final. E não havendo perguntas, ou depois das perguntas, eu vou encerrar, então, essa aula. Ô Kleber, aquele programa que você mostrou de simulação que a gente lá da Cisco, você sabe, eu não lembro o nome dele. Packet Tracer. Ah, tá, isso mesmo. Não, é só para não poder baixar ele aqui. O Diego, até é interessante, né? Eu comentei sobre instalar ferramentas de fontes, vindas de fonte confiável para evitar o spyware, né? Sim. Então, assim, eu quero aproveitar e mostrar para vocês aqui. Deixa eu parar a apresentação. Eu vou abrir aqui o NetAcad.
para mostrar para vocês que lá na NetAcad, vocês podem baixar o Packet Tracer, tá? E vamos dizer assim, de uma fonte confiável. Então, aqui, quando vocês fazem login... Eita! Não sei por que razão, às vezes acontece isso. Ele não deixa eu levar o mouse lá para entrar. Então, tem lá os recursos do aluno. E não é só Packet Tracer, não, tá? Tem vários recursos na seção do aluno. Deixa eu fazer o login aqui rapidinho. Então, eu recomendo que vocês baixem por aqui, né? Que é da página oficial aqui da Cisco. Apesar de vocês encontrarem em outros locais, mas recomendo que vocês façam por aqui. Então, vocês vão entrar na turma de vocês. Estão vendo a minha tela aqui na NetAcad? Sim, dá para ver. Beleza. Aí na página inicial, quando vocês abrem a página, tem aqui, ó, recursos do aluno, tá? Clicou aqui, depois vocês explorem isso também com calma. Tem várias informações aqui, mas tem aqui, ó, baixe e instale o Packet Tracer, tá? Então, eu recomendo que vocês baixem por aqui, para evitar aquilo que eu comentei com o Lucas, né, agora há pouco, né, de baixar de uma fonte que às vezes não é confiável e vem um spyware ou alguma outra ferramenta maliciosa, tá? Inclusive, aqui você tem a última versão do Packet Tracer, tá? Beleza, é só isso que eu queria mostrar para vocês terem uma... Professor, eu só não peguei o caminho que você fez aí. É só logar na turma, tá? Logar. Faz o acesso, aí vai na página inicial, que é essa daqui, ó, tem aqui, ó, recursos do aluno. Apareceu para você? Recursos. Aí eu tenho... Na página inicial. Página inicial, tô lá. Tá aparecendo essa tela? Você já entrou no curso, né? Já tô lá. Então, aparece para você essa tela, não? Apareceu. Eu selecionei o curso que eu tenho aqui. Uhum. Aí apareceu para mim uma barra lateral, que é igual que você está aí. Lá embaixo tem cursos. E esses menus aí da página inicial, aqui para mim tem módulos, tarefa, teste e notas. Não, não vai aparecer tudo para você, não. Tá vendo que tem uns olhinhos aqui? É porque está bloqueado para vocês. A visão que vocês devem ter, acho que é essa aqui, ó. Tentar fazer igual. Aqui, ó. Isso aqui, né? Ó. Ah, sim. Não, aqui no meio, ó. Recursos No do quadro, aluno. agora vi, achei aqui. Certo? NetAcad. Isso, vai aparecer aqui, ó. Baixe e instale o Packet Item Tracer. 2, né? Item 2. O primeiro aqui, tutorial. Aqui, item 2. Tranquilo. Tá? Valeu, professor. Beleza? Viu aí, Diego? Vi sim, já consegui baixar aqui já. Beleza. Tá baixado. A gente vai usar isso mais adiante no curso, mas assim, é até interessante essa pergunta surgir agora. Todos vocês, se puderem, né, já baixem aí o Packet Tracer, instalem, e em breve a gente vai estar mexendo com alguma coisa nele, para vocês poderem perceber. Eu acho que a versão atual aí é a 7.1 que eu estou baixando. Tem a 7.3 também, mas o que apareceu aqui para mim foi a 7.1. Aqui, cadê o Packet Tracer? Deve ser aqui. Tem a 7.3 aqui, ó. Desktop. Estou pegando Tem a aqui. 7.3. Essa aqui é a última. É a última. Show. A maioria das Depois de falar, atividades... tem o login da Cisco Acad, né? Isso. Para você abrir o Packet Tracer, vai te pedir fazer login. É o mesmo do NetAcad, tá? Tá, tranquilo. Beleza? Show. Para mim deu aqui. Bom, tá bom. Pessoal, mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Tá joia. Então, eu vou, como eu tinha dito, né? Estou gravando essa aula, eu vou deixar isso disponível lá no Google Sala de Aula, para que vocês possam rever, e para aqueles que não participaram também possam assistir, tá? E vou colocar também o link do grupo do WhatsApp, pessoal. Eu acho que é interessante a gente manter esse contato aqui, via as várias formas possíveis. Eu vou colocar o link do grupo lá o grupo do WhatsApp lá na sala do Google. Vocês cliquem e participem do grupo, tá bom? E qualquer dúvida, pode mandar e-mail, pode
mandar comentários aqui no Google Sala de Aula também, tá? Para a gente poder ir atendendo vocês aí conforme as demandas. Então, tá bom. Então, eu vou parar a gravação aqui. Então, despeço vocês. Tenham todos uma boa noite. Tá? Valeu, doutor. E até a próxima Boa noite, semana, professor. se Até. Deus nos permitir. Amém. Amém. Em nome de Deus. Tchau, tchau, então, pessoal.